sobrenatural. Capítulo 67. Algo o assustando. Ano 1954. Quando William Branham chegou da Índia, ele passou 5 dias acamado. Todos seus músculos doíam. Ele se sentia tão cansado que mal podia se mover. E contudo ele ainda tinha problemas para dormir. Isto era parcialmente devido à diferença de 11 horas do fuso horário entre Jeffersonville e Bombaim, o que fazia seu corpo pensar que o dia era noite. Mas a baixa pressão sanguínea e nervos cansados também contribuía para seu mal-estar. Seu espírito tinha submergido tanto quanto sua pressão sanguínea. Ele tinha muito para pensar além de sua pobre saúde. Airbuster tinha se resignado como administrador de sua campanha e o exército tinha incorporado Billy Paul. Pior que estes dois juntos foi o sentimento de que algo estava errado em seu ministério. Ele não estava tendo o efeito que deveria. Em 1946, o anjo lhe dissera: assim como a Moisés foi dado 2 sinais para provar que ele fora enviado por Deus, assim a ti te será dado 2 sinais. Um sinal que Moisés demonstrou foi uma cura milagrosa, colocando sua mão leprosa em seu manto e tirando-a, voltou visivelmente ao normal. Mas Moisés somente teve que mostrar este sinal uma vez. E depois os israelitas seguiram o caminho até a terra prometida. Hoje Deus estava chamando as pessoas para uma terra prometida espiritual, tentando levá-las para longe da teologia feita pelo homem, em direção a um entendimento de Jesus Cristo como o cumprimento do plano de Deus. Exatamente como os israelitas alcançaram a sua terra prometida pela experiência sobrenatural, caminhando pelo Mar Vermelho em terra seca, assim hoje as pessoas podem simplesmente chegar a esta terra prometida espiritual através de uma experiência sobrenatural, sendo batizadas pelo Espírito Santo. Jesus referiu-se a esta terra quando ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Pedro se referiu a isto novamente em Atos 3, dizendo: e vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Bill cria que os tempos da restauração estava aqui, e ele sentiu que seu ministério conduziria a igreja cristã à sua terra prometida espiritual. Por 8 anos, ele tinha cruzado América, Europa, África e Ásia, verificando a presença de Jesus e demonstrando o poder de Cristo. Milhares e milhares de visões ele tinha visto e nenhuma vez o discernimento esteve errado. Nenhuma vez. A perfeição vem somente de Deus. Porque as denominações cristãs não podiam ver que o sinal do Messias estava no meio delas? Este era um sinal que não tinha estado na terra por mais de 1900 anos. Isto deveria ter chamado a atenção deles como uma explosão atômica. Este sinal, juntamente com Israel, tornando-se uma nação, deveria dizer a todo cristão que o fim está perto. Isto deveria levar os cristãos a buscarem a Deus desesperadamente, pelo batismo do Espírito Santo. Isto deveria ligá-los com um zelo ardente pela palavra de Deus. Isto deveria fazer todos os líderes denominacionais deixarem suas diferenças e se ajuntarem como um grande exército pela causa de Cristo. Em resumo, este sinal do Messias deveria abalar a comunidade cristã até ficar somente a fundação e reconstruí-la à imagem de Jesus Cristo, a palavra. Porque nenhuma destas coisas estavam acontecendo? Depois de 8 anos observando Jesus Cristo mostrar-se no meio deles, a maioria dos cristãos permaneciam mornos,
Eles permaneciam engomados e firmes em suas denominações, satisfeitos com suas igrejas sociais e programas missionários, contentes em permitir seus líderes lhe dizerem o que criam. Onde estava a gloriosa igreja sem mancha ou ruga falada por Paulo? Onde estava a igreja preparada e adornada para seu marido falada em Apocalipse? Onde estava o amor, o desespero, o zelo e a fé dos verdadeiros cristãos? O desânimo se estabeleceu ao redor de Bill como uma nuvem de poeira sufocante. O anjo lhe dissera: você levará um dom de cura divina às pessoas do mundo. Mas o anjo não tinha dito como fazê-lo. Nem tinha o anjo sido específico acerca de como ele deveria usar os 2 sinais que lhe tinha sido dado para provar que fora enviado por Deus. Bill desejou saber se ele tinha abusado de seu dom profético, concentrando-se demais em cura divina. Além disso, Oral Roberts, Tom Hicks, Tom Osborne e muitos outros evangelistas estavam obtendo aceitáveis resultados em suas campanhas de fé-cura, sem demonstrar discernimento sobrenatural. Talvez se Bill enfocasse seu dom estritamente com filas proféticas e usasse sua influência para estabelecer as pessoas firmemente na palavra de Deus, talvez então seu ministério teria um efeito duradouro na comunidade cristã. Pelos passados 8 anos, Bill tinha pregado na maioria sermões curtos, falando sobre histórias da Bíblia e experiências pessoais que elevaria a fé de sua audiência, e assim eles poderiam crer em suas curas durante o culto de oração. Já que as pessoas de todas as denominações frequentavam suas campanhas, Bill confinava seu ensinamento a algumas doutrinas básicas, como salvação, fé e cura divina. Assim ele ofenderia menos as pessoas. Agora, quanto mais ele pensava acerca disto, mais ele sentia que esta prática deveria mudar. Ele precisava levar as pessoas mais longe. Ele precisava ensiná-las a diferença entre a verdade e o erro, entre doutrina bíblica e tradições de homens. Ele percebeu que ele ofenderia algumas pessoas. Talvez ele ofenderia muitas pessoas. Isso não podia ser evitado. Se seu ministério fosse ter um impacto duradouro na igreja cristã, então ele teria que ensinar a doutrina mais profundamente, independente de quem se ofendesse. Deus o tinha abençoado com influência mundial. Ele queria usar esta influência para estabelecer cristãos firmemente na palavra de Deus. Então eles não precisariam de um milagre para sua fé subir como uma águia no vento do Espírito Santo. Mas, primeiro, Bill tinha que empurrar-se juntamente o constante fardo de seu ministério, especialmente a tensão sobre si, do discernimento, desgastara a tal ponto que seus nervos se enrijeciam e estalavam. Um homem podia somente suportar tanta pressão antes de quebrar-se. Bill precisava se afastar um pouco para renovar suas forças. Felizmente era outubro, o mês que ele reservava para a caçada. Em poucas semanas ele estaria se acampando no alto das montanhas rochosas do Colorado, distante dos puxões da multidão. Ali ele poderia beber na beleza das correntes e ter um refrigério entre os altos picos. Ali ele podia livremente conversar intimamente com seu Criador e sentir-se em paz. Tais experiências o rejuvenescia. Durante o resto do ano, sempre que a pressão de seu ministério parecia demais, ele frequentemente fechava seus olhos e imaginava algum bonito vale na montanha que visitara e tentava recapturar a paz que ele sentira ali. Agora, em seu estado lamentável, estando todos os dias acamado, Bill pensou acerca do tempo quando ele ia caçar no Canadá em 1952. Ele se acampava ao norte da Colômbia Britânica e pelo menos 160 quilômetros da estrada asfáltica mais próxima.
Usando um cavalo, ele explorava vales apertados entre rudes montanhas. Certo dia ele seguiu um urso acinzentado. Ele não queria matá-lo, ele apenas queria chegar perto o suficiente para tirar algumas boas fotos. Durante toda a tarde ele seguiu aquele urso através de densos arbustos, desistindo somente quando a poeira fazia a trilha impossível de se seguir. Era uma longa cavalgada de volta ao acampamento. Uma lua cheia banhava a floresta, dando a seu cavalo luz suficiente para ver seus passos. A um ponto, a trilha cruzava um córrego ao lado de uma montanha através de uma queimada, que é o lugar onde anos atrás o fogo tinha se enfurecido, matando as árvores, mas não as derrubando. Agora as árvores mortas permaneciam eretas na luz do luar, como centenas de lápides brancas pontilhando ao lado da montanha. Quando Billy estava a meio caminho nesta queimada, o vento soprava, gemendo através dos galhos mortos, mas obstinados como os espíritos de guerreiros indianos da antiguidade. Este era o lugar mais falante que ele jamais vira. Ele parou seu cavalo em um outeiro. Enquanto ele olhava sobre este misterioso cemitério de árvores mortas, enluaradas, ele pensou acerca do que o profeta Joel tinha escrito. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Este lado da montanha falante fez Bill lembrar-se de muitas igrejas frias e formais que ele tinha visto. Deixe o Espírito Santo varrer sobre elas como um vento veemente e impetuoso, e elas ficarão tão engomadas com rigor mortis, que tudo o que pode fazer é gemer. Os dias dos milagres são passados, e isso não se encaixa em nosso programa. Não há tal coisa como cura divina, ou profetas, ou visões, ou batismo do Espírito Santo, ou os dons do Espírito. Bill pensou: Senhor, por que tu me paraste neste outeiro? Há uma lição aqui que tu queres que eu aprenda? Olhando abaixo, ele notou uma árvore de pinho crescendo, empurrando-se através de um arbusto. Estes brotos jovens, verdes e flexíveis, balançavam e dançavam no vento. De repente, Bill gritou: Aleluia! Eles agem como se estivesse tendo um reavivamento do Espírito Santo. Ali estava a sua lição. Das cinzas daquelas velhas igrejas mortas, Deus prometeu levantar um novo cultivo de cristão que creria em sua palavra em todo o seu poder. No dia seguinte, no acampamento, ele leu o resto da profecia de Joel. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No final de outubro de 1954, depois de caçar por várias semanas nos rochedos do Colorado, William Branham retornou ao lar reanimado corporalmente, mas perturbado no espírito. Ele sentiu como se algo mais devesse estar acontecendo, mas ele não sabia o que era. Talvez ele estivesse meramente ansioso em começar a ensinar mais doutrina durante suas campanhas.
No dia 24 de outubro de 1954, domingo, pregando em sua igreja local em Jeffersonville, Bill disse: "Muitos de vocês aqui têm me visto quando eu era uma criança pregando o Evangelho. E eu não tenho variado nenhuma partícula do Evangelho qual eu comecei. Eu ainda ensino a mesma coisa, porque isto não foi me dado por algum seminário, nem me foi ensinado por homem. Veio por revelação da Bíblia, isto é correto. Portanto, eu sei que isto veio de Deus, e eu tenho permanecido com o Evangelho. Muitos anos atrás, eu preguei o batismo nas águas no nome de Jesus Cristo. Eu preguei a purificação da alma humana pelo sangue de Jesus Cristo através da santificação. Eu preguei o batismo do Espírito Santo como uma confirmação ou selamento do povo de Deus no reino. Vocês sabem que isto é correto. Eu ensinei cura divina. Eu ensinei a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu ensinei o lava-pés e comunhão como sacramento da igreja. Eu ensinei santidade diante do Senhor. Eu ensinei todas estas coisas desde o princípio. Eu também ensinei que falar em línguas não é a evidência do batismo do Espírito Santo. Cantar, gritar, falar em línguas, qualquer um destes sinais pode estar presentes, e contudo não são evidências infalíveis. Há somente uma pessoa que pode dizer que o Espírito Santo está aí, e este é o próprio Deus. Ele é o juiz. Eu os tenho visto cantar, gritar e falar em línguas, mas seus frutos provam que eles não têm isto. Estas eram algumas doutrinas que ele queria ensinar durante suas campanhas de fé-cura. Colocando mais ênfase em tais fundamentos da verdade, ele esperava que o efeito de seu ministério seria maior e mais duradouro. A campanha final de cura do ano de 1954 foi agendada para começar na sexta-feira à noite, dia 3 de dezembro, em Big Mountain, Nova York. Ele chegou em Big Mountain um dia antes e ficou em seu quarto de hotel. Na sexta-feira de manhã, ele acordou às 7 horas. Billy Paul ainda estava dormindo. Quietamente, Bill saiu da cama e olhou pela janela, fitando a cidade. Ele viu o tráfego se obscurecer, então desaparecer, enquanto era atraído a uma visão. Na visão, ele estava conduzindo uma reunião ao ar livre, mas ele não sabia onde. As pessoas que vinham pela fila de oração tinham cabelo negro e pele avermelhada, como os índios americanos. Era de noite. As pessoas estavam gritando e louvando a Deus por suas curas. Bill viu uma mulher vir na fila de oração segurando um par de meias em uma mão e uma gravata na outra. Bill pensou quão estranho isto parecia. Então a visão se desvaneceu e ele estava de volta em seu quarto de hotel em Bergamonto. Ele pegou seu caderno de anotações e anotou a visão. Vários anos antes ele tinha começado a guardar um registro de suas visões. É claro, ele não precisava anotar as visões que ele via durante as filas de oração. Mais e mais de suas reuniões estavam sendo gravadas em fitas magnéticas, o que significava que ele poderia lembrar-se destas visões, ouvindo ao que ele dissera sob a unção. Mas as visões que ele via entre reuniões, estas ele anotava para que não as esquecesse. Esta particular em Bergamonto, Nova York, mostrava porque isto era uma boa ideia. Assim que a campanha continuou e o discernimento multiplicou, sua reunião de sexta-feira se desvaneceu de sua memória até quase por completo. Quase. 2 semanas mais tarde, em Jeffersonville, Bill contou à sua própria igreja: "Minha próxima campanha começará em janeiro, dia 12, em Chicago. Primeiro na igreja Filadélfia, e então nos moveremos a um auditório maior em algum lugar na cidade. Depois disto irei a oeste, a Phoenix, como o Senhor me prover.
Eu estou desesperadamente precisando que vocês orem por mim. Não por minha saúde. Pela graça de Deus, estou com perfeita saúde esta manhã. Até onde sei, eu estou muito feliz e grato por isto. Mas necessito de liderança espiritual. Eu continuo me sentindo como um fracassado. Algo me mantém assustando, dizendo: você é apenas uma pobre desculpa. Pode até ser, mas eu quero fazer o melhor que posso com o que tenho. Então estou desejando mais da liderança do Espírito Santo para que eu saiba o que é a coisa certa a se fazer. Porque depois que se completa 45 anos de idade, se alguma vez eu vou estar em alguma idade para melhor fazer para o Senhor, parece-me que seria agora mesmo. Porque aos 45 todas as coisas de criança são passadas e você está ajustado, ficando grisalho, você sabe, maduro. É o tempo na vida quando você realmente deveria se ancorar e se fortalecer no melhor possível. Se alguma vez saberei o que tenho, parece-me que eu deveria saber isto agora. E estou muito grato pelo que ele tem me mostrado em seus evangelhos. Mas de alguma maneira não consigo me sentir satisfeito ainda. Eu desejo mais de Deus. Eu sinto como que há algo que eu deva fazer, e eu apenas não consigo realmente fazê-lo. Parece-me que há algo mais aí para mim fazer. Eu quase estou tocando algo, mas não completamente. Se eu puder apenas chegar a este ponto, então estarei bem. No último dia de 1954, durante o culto da véspera de Ano Novo em sua igreja local, Bill disse: esta noite estou grato em saber que o grande Jeová Deus, que uma vez bradou no Monte Sinai, aquele que uma vez esteve em um outro monte e ensinou as bem-aventuranças, aquele que se levantou dos mortos, ele está em nosso meio esta noite. Ele é o mesmo agora como ele foi então. E pensar que o Deus do céu humilhou-se para descer e associar-se com pobres como nós, não tendo muito dos bens do mundo. Ele me amou tanto que desceu para me salvar por sua graça. Nada eu mereço, mas ele me salvou desde antes da fundação do mundo. Ele me predestinou para ser salvo, em sua presciência antes do mundo começar. E qualquer outro homem ou mulher que é salvo, ele fez o mesmo por eles. Que maravilhoso, que coisa encantadora! O desejo de meu coração é para que este ano, se Deus ouvir minha oração, eu quero que este ano que vem seja o maior ano que jamais tive em minha vida. Eu tenho agora, pela graça de Deus, ganhado mais de 500 mil de almas para Cristo. Eu espero que neste tempo, no ano que vem, fazer 1 milhão completo. Porque se Deus desejar, eu quero começar a ir ao estrangeiro, aos países novamente, tão rápido quanto nossas finanças nos permitir. Eu sei que os dias estão se passando, a hora é tardia, o crepúsculo está caindo, amigos. Eu quero fazer tudo o que eu posso, porque este é o único tempo que você e eu seremos mortais. Esta é a única vez em toda a eternidade que teremos o privilégio de ganhar alguém para Cristo. Vamos fazer tudo o que podemos. Vamos colocar cada hora que podemos para a sua glória. Esta é minha intenção neste ano que vem. Pela ajuda de Deus e com suas orações, eu farei isto. Seu ministério seria mudado. E mudado dramaticamente, mas muito diferente do que ele esperava.